em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Só os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de alegria estarmos aqui adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Meu esposo que sempre nos acompanha. Aleluia. Aleluia. Hoje a caravana aumentou, meus pais vieram, minha irmã ali de Pernambuco. Que Jesus continue vos abençoando. Quero agradecer a Edson, aleluia, o meu pai na fé. Eu sempre costumo dizer, ele foi ali nosso líder de mocidade, e nosso copastor, né? E eu sempre costumo dizer que ele continua sendo meu líder. Porque os ensinamentos continuaram, as orações continuaram, e eu me sinto abraçada por esta família, por Bia, pela irmã Ivonete e por todos que o acompanham. Que Deus continue vos abençoando, os demais irmãos aqui. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia em 1 Samuel, aleluia, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Os versículos a partir do 43. 43 até o 45. Quero agradecer ao Senhor porque hoje faz exatamente... Meus pais estão completando 49 anos de casados. É um exemplo, né? Para as nossas vidas. Nós sabemos que não é fácil, mas a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Coríntios que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aleluia. E que o Senhor continue vos abençoando e que conceda mais anos em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 17. Foi 17. A partir do 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia. Eu estava ali em casa e eu estava orando, pedindo ao Senhor uma palavra para trazer aos jovens nesta noite. E o Senhor ministrava ao meu coração os processos de que um escolhido passa para estar na casa do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Aleluia. E o Senhor me dava essa palavra em 1 Samuel, capítulo 17. Aleluia. A Bíblia vai nos falar, aleluia, glória seja dada o nome do Senhor, sobre os escolhidos de Deus. A Bíblia diz que não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vás e dê frutos. A Bíblia também vai nos dizer antes um relato de Paulo, a qual ele naquele momento estava, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor, o povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus teve um encontro com Paulo e automaticamente, aleluia, fala com Ananias e diz Ananias, olha, vai lá ao encontro de Paulo, porque para mim ele é um vaso escolhido. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Se você observar a Bíblia Sagrada, você vai perceber que com Davi não foi diferente. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que em Israel não existia rei. Aleluia. O profeta Samuel, através de Deus, é que trazia a mensagem, aleluia, ao povo de Israel.
Mas o povo se preocupou, aleluia, se perturbou, porque Samuel já era velho, avançado em idade, aleluia, e o povo se preocupou que iria, aleluia, falar através de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus não gostou muito com aquela preocupação do povo ao pedir um rei, porque a Bíblia vai dizer que diz: olha, Samuel, antes de te rejeitar, aleluia, rejeitaram a mim, que sou Deus. A Bíblia vai dizer que imediatamente, aleluia, Deus escuta, aleluia, o pedido do povo e concede um rei ao povo. Será que Deus não sabia qual era o tempo, qual era o momento, aleluia, de conceder um rei ao povo? Sabia, mas o povo se apressou, o povo se preocupou, aleluia, glória seja dada o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus permite, aleluia, ungir o rei de Israel, Saul. A Bíblia vai dizer que existe até um encontro pela permissão do Senhor, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Mas Deus conhecia o coração de Saul. Deus conhecia, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor, o que Saul faria no seu reinado. Por isso que Deus permitiu. A Bíblia vai dizer que Saul, aleluia, até começou obedecendo a Deus. Saul começou, aleluia, ouvindo a voz de Deus, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Mas do meio para o final, Saul começou a não se importar mais com a voz de Deus, porque aquilo, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor, começou a subir o seu coração. O que, minha irmã? O ego, a adoração. O pessoal começou, aleluia, a perceber. Saul começou a perceber que as pessoas idolatravam, adoravam Saul pelas guerras que ele ganhava, pelo homem que ele era, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. E Saul começou a parar de se importar com a voz de Deus. A Bíblia vai dizer que, aleluia, automaticamente Deus fala com Samuel, aleluia, e começa, eu fico imaginando o pastor Edson, aleluia, um diálogo de Deus com Samuel, e dizendo: olha, Samuel, tu tá vendo o que Saul está fazendo, aleluia, tu tá observando tudo que está acontecendo em Israel, aleluia, ele não tá dando a mínima para a minha palavra. Antes não era assim, antes o que eu falava, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor, tu ia lá, falava o povo rebelde, alguns obedeciam, outros não, aleluia, mas antes não era assim. A Bíblia vai dizer que Deus imediatamente diz a Samuel: Samuel, olha, vai lá a Saul, aleluia, como se Deus estivesse dizendo: olha, eu vou dar a última chance para saber se realmente ele vai se importar com a minha decisão, com a minha voz. A Bíblia vai dizer que Samuel desce até onde está Saul e diz: olha, Deus mandou tu ir lá e matar todos os amalequitas. Mata, destrói a cidade, os filhos de peito, os animais, deixa a cidade acabada. Aleluia. A Bíblia vai dizer que imediatamente Samuel vai lá, tem um encontro com Saul, fala o que Deus estava mandando ele falar. Aleluia. E Saul automaticamente, a intenção dele era de ir, aleluia, de obedecer à voz de Deus. Mas quando chega lá que ele observa o rei, aleluia, observa alguns animais, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. A Bíblia vai nos falar que Saul mata a população, mas deixa o rei vivo, mas traz os animais, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Samuel chega à presença de Saul, aleluia, diz: olha, aleluia, tu fizestes o que Deus está mandando, aleluia. Ele disse: fiz, aleluia. Muitas das vezes a gente tenta maquiar. Eu entrego o que Deus está mandando e Edson me conhece. Eu nem escrevo esboço. Jovens, muitas das vezes a gente tenta maquiar. Quando Deus fala: olha, é assim, eu quero você assim, eu quero que você faça isso. E você diz: Deus, olha, eu fiz a metade, mas o Senhor quer que você faça por inteiro o que Ele mandou você fazer. Aleluia. Deus não quer que você faça a metade, aleluia, da renúncia, a metade da, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor, do mandado que Ele mandou. Ele quer que você faça inteiro. A Bíblia vai dizer que Saul naquele momento diz: olha, eu fiz.
Aí Samuel diz: e porque eu escuto o mugido de vaca, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor dos meus ouvidos. Aleluia, sabe o que Samuel estava dizendo? Aleluia, você até foi lá, você até tentou ir lá obedecer a voz de Deus, mas quando você chegou lá, a sua visão que estava para o céu foi para a terra. Como assim, minha irmã? Aleluia, ele se importou com os animais que ia trazer para engordar o seu reinado. Ele se importou com o rei que ele ia trazer para fazer aliança, e não se importou com a vontade de Deus. Sabe o que Deus está ministrando no meu coração? Não se importem com o mundo, mas sim com o céu. Não se importe, aleluia, de agradar pessoas ao teu lado, mas se importe em agradar o reino. Porque muitas das vezes você chega na escola e diz: olha, aleluia, eu não vou fazer assim porque fulano não faz. Mas o Senhor está ministrando no meu coração: ei, a tua ligação é direta no céu, porque é para onde tu vai morar. Aleluia. Podem te chamar de careta, né? Porque chamam assim: aquele ali é careta, aquele ali só quer ser crente mais do que os outros, porque eu conheço fulano que faz isso, isso e isso. A Bíblia vai dizer que Samuel automaticamente distrai os animais, porque ele diz: eu deixei uns animais para sacrificar. Eu não matei tudo, porque os animais, né, para a gente sacrificar a Deus. A Bíblia vai dizer que Samuel diz: e o que é melhor, o obedecer ou o sacrificar? Pense aí, o que é melhor? O que é melhor na sua vida? Eu obedecer ou sacrificar? Aleluia. A Bíblia vai dizer que Samuel automaticamente mata Agag. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. E se retira da presença de Saul. Samuel em sua casa, Deus fala: olha, até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado? Enche o teu chifre de azeite, vai até Belém, porque de lá eu me agradei de um rei. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Samuel questiona a Deus, aleluia, porque automaticamente quando ele saísse da sua residência e fosse até Belém, aleluia, todo mundo ia saber, inclusive Saul. A Bíblia vai dizer que Samuel questiona a Deus, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor, em relação à sua segurança. Não era porque ele estava com medo de ungir outro rei, não, não, não. Ele estava com medo, aleluia, do que Saul podia fazer com ele. Aleluia, mas eu fico imaginando Deus dizendo a Samuel: olha, Samuel, não fui eu que te escolhi. Aleluia, não fui eu que dei vida no ventre da tua mãe para tudo ser gerado. Aleluia, não fui eu, Deus, que abri a madre dela através de uma oração que ela fez, justamente porque eu estava precisando de um vaso escolhido igual tu, que fizesse a minha vontade. E eu fico imaginando o pensamento de Deus dizendo: Samuel, quem é, aleluia, quem é Saul diante de mim? Ele não pode fazer nada. Samuel vai. Quando ele vai se aproximando de Belém, Jessé encontra ele. Olha de longe. Porque um profeta, quando ia chegando em Israel, quando ia chegando na casa, ou era coisa muito boa, ou era correção. E o povo já de longe já se preocupava, porque poderia até Jessé estar com a vida consertada, mas ele não sabia se os seus filhos estavam. A Bíblia vai dizer que quando ele avista, ele pergunta: é de paz a tua vinda? E Samuel diz: é de paz a minha vinda. Aleluia, eu vim adorar a Deus com vocês. A Bíblia diz que Samuel entra na casa de Jessé, aleluia, e começa a dizer: olha, Jessé, eu vou conjecturar. Olha, Jessé, Deus se agradou de um filho do teu para ser o rei de Israel. E eu fico imaginando Jessé naquele momento dizendo: meu Deus, mas não já existe um rei? Um homem de guerra, porque a aparência de Saul, se você observar a Bíblia Sagrada, era maravilhosa, mas o coração dele não era, sabe? A Bíblia vai dizer que Samuel diz:
hoje